Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos falar da série original de Jornada nas Estrelas. Exatamente, o episódio O Castigo dos Deuses, da terceira temporada, série clássica, episódio número 16. Fica por aí. Muito bem, pessoal, estamos falando de um episódio hoje muito interessante, terceira temporada, episódio 16, tá? Apesar que dependendo de quando você vai olhar, tem cara que acredita como 14. Na Netflix eu acho que tá como 14. Tá como 14. Mas é porque a Netflix tá na ordem que foi do outra ar. ordem. A ordem oficial é a ordem, ele seria o 16, na ordem oficial. A nota desse episódio no IMDb é 6.9, tá bom demais. Você queria dar mais? Queria mais, então tá bom, 7 mas tá só bom. 3.200 votantes, pouca coisa. Esse episódio foi ao ar, caramba, hein, meu? 3 de janeiro de 1969. Já estávamos na metade da última temporada nesse período. Em Universe, isso aqui é 2268. E o diretor foi o Herbert Wellerstein, que fez 4 episódios. Incluindo o último episódio. Ele fez a Teia Toliana também. O Inimigo Interior foi dele, então. Sim, ele fez, ele fez, certo? Agora, quem escreveu esse episódio foi o Lee Irving. O Lee Irving é o único episódio que ele escreve para Star Trek. Ele trabalhou na produção de diversas séries aí fortes, mas nada assim... mas ele foi coberto aí junto, escreveu junto com o Jerry Soule. O Jerry Soule trabalhou em tudo na época. Todas as séries de Alfred Hitchcock e tal, todas aquelas coisas ele trabalhou. E Manobra Carbonite é dele, né? Na Manobra Carbonite é dele. Entendeu? Tudo bem? Quem produziu esse? Gene Roddenberry. E o Fred Freiberger. Por quê? O Fred Freiberger, porque esse é o primeiro episódio que o Robert Justman saiu. O Bob Justman saiu. Dá pra sentir um pouco de falta dele aí, viu? Mas assim, só pra vocês falarem, muita gente critica muito o Fred Freiberger por causa da queda de qualidade da terceira temporada, mas... Acho que a culpa não era dele, a culpa é falta de dinheiro. A terceira temporada, eles cortaram o orçamento, e o que eles falaram não foi só o problema da corte do orçamento. Os salários dos autores aumentaram, porque contratualmente, conforme as temporadas vão aumentando, o salário de todo mundo tem que ser aumentado. Então, você atualiza o salário, nesse ponto você está com 8 atores principais, contando a Majel, certo? Você está com 8 atores principais e me cortam o orçamento. Então, não sobrou dinheiro para produção do dia a dia. É complicado. O episódio, Fê, dá uma resumida no episódio. Ele trata do quê? Vamos lá. O episódio, a Enterprise está indo entregar remédio, uma nova droga experimental para eliminar problemas mentais. Para o manicômio de Elba 2. Tudo bem? Lá temos pessoas... Você sabe que é a primeira vez que a gente mostra tipo uma prisão da Federação de Verdade em Star Trek. Tudo bem que lá no Dagger of the Mind, que é o punhal imaginário, né? A gente vê, mas não seria bem uma prisão, seria um manicômio. Esse aqui é um manicômio, mas esse manicômio aqui tá muito mais pra prisão, porque ele tem o campo, né? Não, ele tem um campo para proteger as pessoas. São só 8, né? São 8 só presos. O que eu me lembro da história que o Gene Roddenberry não queria que existissem prisões no futuro. Sim. Então, era um manicômio. Só que esse aqui, diferente do Dagger of the Mind, esse aqui é um manicômio de alta segurança máxima. De alta certo? segurança, esse é um manicômio de segurança máxima. E aí só tinha os caras realmente com problemas mentais gravíssimos lá. E entre esses estava um dos heróis do Kirk, que era o capitão de frota Garth Izar, a segunda vez que a gente vê essa patente, né, de Star Trek, dentre as 3 únicas vezes que a patente de capitão de frota apareceu em toda a história da franquia, tirando agora Strange Worlds, que não vale. Agora me diz uma coisa, Fernando, o capitão Garth, né? Garth Izar. Ele fez o que de importante? Porque ele é um cara famoso, né? Olha, eu não lembro direito como é que é o nome. Você tá falando do ator? Não, ou do capitão? o ator não, o capitão. O capitão Garth Izar é famoso por ele ter ter saído vitorioso na famosa Batalha de Axanar. Axanar, que foi o tema daquele filme famosíssimo lá, Prelúdio Axanar, que mais tarde teria dado numa série... que aí a Paramount cortou as asas do pessoal de Axanar e acabou não saindo, mas que se a série mantesse a qualidade daquele fanfilme Prelúdio de Axanar... E olha,
Gente, pro pessoal coloca comentário. Mas você já viu Star Trek Continuous? Sim, eu já vi Star Trek Continuous, eu vi tanto fanfilme na minha vida. É que assim, a gente tem tanto conteúdo oficial de Star Trek que a gente ainda não fez, que vai demorar um poucouquinho pra gente entrar nos fanfilmes. Falando no gente. fanfilme, qual foi esse fanfilme que o Sulo trabalhou? O George Takei. Ele conta uma história interessante pra nós, né? O Takei trabalhou no Fase 2, no Star Trek Fase 2, né? Não, mas teve um fanfilme. Foi ele conta esse. que os caras levavam ele pra casa, traziam, mas era uma coisa muito Ele falou que capenga. ele falou que falaram pra ele que as cenas dele iam ser gravadas à tarde. Isso, lembra? Então ele, posso dormir. Ele tava num hotelzinho vagabundo, colocaram ele. Aí, tipo, 7 da manhã, a DA lá da produção bateu na porta. Ele lá na porta, bateu na porta, ele tava, tipo, de pijama. Não tava pronto pra filmar e tal. Mas ele falou que foi um filme assim. Mas quando que ele contou essa história pra nós? Que eu lembro perfeitamente, cara. Não, com X. Nalcon? Certo. Então não faz tão tempo. Não faz tanto tempo. Não então. tem como ter sido quando ele veio pro Brasil em 96, porque isso aí foi filmado em 2000. Puta, é verdade. Né? Tá? Mas de qualquer maneira, tudo bem? É interessante que toda essa história de Axanar é complicada. Por quê? Porque de verdade, a gente não tem certeza. O Kirk fala que a Batalha de Axanar ainda é leitura obrigatória na academia. Então, fazia a gente entender que o Kirk tinha que estar na academia, pelo menos na academia, quando isso aconteceu. O Kirk assume a Enterprise em 2265, quando ele tinha ali os seus 31, 32 anos de idade, tudo bem? Então a gente sempre imaginou que isso aqui, até os livros colocavam a Batalha de Axanar mais ou menos em 2250, 2251, tudo bem? E não se tem certeza, mas sempre se acreditou que a Batalha de Axanar tinha sido contra os Klingons. Tudo bem? Sempre se acreditou isso, da Batalha de Axanar. O Kirk tem uma fala muito curiosa nesse episódio, quando ele está tentando fazer com que o Garf volte à sanidade, normal, que ele fala que a Batalha de Axanar foi o que fez ele e o Spock se tornarem irmãos. E essa batalha tem que ter acontecido há uns 15 anos antes, se ela era leitura obrigatória da academia. O que coloca aqui, o que o Kirk quer dizer com isso? Por que um confronto com os Klingons teria feito Kirk e o Spock se tornarem irmãos? Talvez eles estavam envolvidos. Talvez os dois eram cadetes e se conheceram na academia. Então, muita da suposição que o Kirk e o Spock se conhecem há muito tempo vinha daí. Até aí, Strange Worlds fez eles se conhecerem semana passada, né? Então, mudou toda essa concepção, tá? E o que foi a Batalha de Axanar? Olha, isso não pode ser considerado canon, mas eu trouxe aqui uma fala do Nog para Kira no episódio Valiant, que foi cortada, que estava no roteiro, onde o Nog explica como o capitão Garf Dizar fez sozinho com uma nave da frota para derrotar 3 naves Klingons usando um campo de radiação do planeta. Certo? Exatamente. Mas essa fala foi cortada, tudo bem? E outra coisa, se a gente levar em consideração o canon de Discovery, isso aqui tem que ter acontecido pós-2256, quando Kirk e o Spock já estavam mais que formados na academia, porque, de acordo com o próprio Discovery, entre Star Trek Enterprise e a Batalha das Estrelas Binárias, não teve contato entre a Federação e o Império Klingon. Então, como o Garfield Uzar teria vencido uma batalha contra os Klingons 5 anos antes de Discovery, se você considerar que Discovery está na mesma linha temporal do universo. E segundo consta aqui que eu estou lendo, né, nessa batalha a frota estelar perdeu 4 naves, enquanto que os Klingons perderam todas. A frota toda que levaram para a batalha. Quer dizer, então foi uma derrota acachapante que eles tiveram aí em relação à frota, e quem liderou foi esse Capitão Garf. Foi o Garf Dizar. Inclusive, aquela história do Prelúdio Axanar contaria a história dessa batalha, certo? Como o Garf Dizar fez. Gente, Prelúdio Axanar é fantástico, tá? Assistam, tá no YouTube de graça. Coloca aí Prelúdio Axanar, você vai assistir. Que coisa linda. Eu acho que já colocaram até legenda nesse ponto do campeonato. Tá? Bem, resumindo, então o Kirk e o Spock descem no planeta para levar um medicamento. Certo. E aí o Garf está morfado. Steve Inhat. Steve Inhat. Certo? Ele está se passando pelo diretor do instituto. Ele engana o Kirk. Ele está morfado.
Porque o que acontece é que o Garfield-Zar, ele sofreu um acidente, ele foi parar num planeta chamado Antus 4. Antus 4. E lá, os habitantes de Antus 4 possuem uma capacidade de fazer modular a célula. Uma metamorfose celular. E eles ensinaram a técnica pro Garf. Só que supostamente o Garf teria ficado louco com essa doença que ele teve. Ele conseguiu curar o corpo dele com essa técnica, mas ele ficou louco. Aí ele quis agradecer os caras de Antus 4, entregando para eles o universo, porque ele era o maior herói da frota e tal coisa, ele era o grande capitão, ele poderia entregar o universo. Eles falaram, a gente não tem interesse para isso. Ele ficou bravo com terem sido rejeitado e tentou fazer um leve genocídio da galera de Antus 4. Ele foi preso. Ele foi preso pela Frota Estelar e colocado no manicômio de Elba 2. Muito bem, o ator trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem. Entendeu? O Kirk... Insanamente. Aliás, só pra você saber, é descrito que o cara tinha que ter pelo menos 10 anos a mais que o Shatner, certo? Tudo bem. Mas ele tem 2 a menos. 2 a menos. Ele não mas parece... ele parece bem mais velho que o Shatner. Não, do jeito que tá pintado o cabelo do cara de branco, cortaram de uma maneira bem estranha. Sabe o que eu gostaria? Que ele tava usando aquela roupa tipo de Napoleão, mas eu gostaria que tivessem colocado aquele uniforme do The Cage nele. Se ele tivesse usando o uniforme de capitão de frota do The Cage, eu acho muito mais legal. Mas às vezes não tinha nenhum sobrando ou nenhum cabia nele, viu? Agora, ele parece que tinha um certo romance, né, com uma outra presa lá, que é a Yvonne Craig. A Marta, interpretada pela lendária Yvonne Craig. Yvonne Craig era a Batgirl na série do Batman e Robin. Eu lembro mais da Yvonne Craig realmente com a Batgirl. Você lembra mais ela? Não, é que eu lembro, porque eu assisti lá Os Garotos da Praia, como é que era o nome? A Turma da Praia, entendeu? E a Turma da Praia, eu era moleque, a gente assistia, a Yvonne Craig tava lá e tinha, qual é o nome, Luísa? Annette Funicello e o Frank Avalon. Isso é velho demais. E o Eric Von Zipper. Tinha o Eric Von Zipper. Mas também a gente viu... O Frank é o que fez o vídeo de vocês. Lembro de vocês de Viagem ao Fundo do Mar, não foi no filme que ele canta? Frank Avalon. O Viagem ao Fundo do Mar, o longa-metragem. Ele tá no longa-metragem de Viagem ao Fundo do Mar. Ele canta, ele também teve no... Mas peraí, Yvonne Craig trabalhou... Flintstones. Yvonne Craig trabalhou antes também em praia, em 3 episódios de praia, com o Tony Newman, com o... Caramba! James Downing. James Downing, pode reparar, né? Aqueles filmes de praia que eu não lembro o nome dele. O James Downing também estava na Turma da Praia. O James Downing era da Turma da Praia? Caraca, velho! E pra quem não sabe, James Downing é o cara que fez Túnel do Tempo e depois iria fazer Deep Space Nine, né? O nosso holograma cantante favorito. Vic Fontaine. Né? Mas, de qualquer maneira... tem bastante história. Essa moça trabalhou, viu? A Yvonne Craig... O James Doohan, né? O Scott, falou... É a única fonte que a gente tem dessa informação, que a Yvonne Craig foi cotada para ser a Vina, que é a escrava oriana original, certo? Lá no episódio The Cage, porque ela dançava, mas no final, né, ela não levou o papel. Agora, o interessante é que, se você for ver, a Vina não era uma oriana. Ela era uma ilusão dos Talosianos, de Oriano, certo? E a próxima vez que a gente vai ver Orianos na série clássica vai ser no Caminho para Babel, que é um Oriano se passando por Andoriano. Que ele tá vendo. Então, a primeiro real Oriano que não tá disfarçado ou não é uma ilusão, que apareceu em tela em Star Trek, foi a Marta. Foi a Yvonne Craig. Foi a Yvonne Craig. É a primeira Oriana mesmo. E ela faz uma performance de dança numa música do Alexander Courage, né? Que ele intitulou... É Arab Hosh Dance. Né? Certo? Você gostou da dança? É óbvio, né? Você gostou da dança? Muito boa. Muito achei legalzinha. Eu gosto. Não, a menina trabalhou muito. Ela fez um papel de uma arlequina da época, né? Ela tava bem insana. Bem insana, bem legal. Uma arlequina. Eu fiquei triste com terem ido, o Garf ter explodido ela do jeito que explodiu. Absurdo. Né? Absurdo ela ter morrido, né? Fiquei bem chateado com o Garf. E foi a única que acabou não sendo curada na história, né? Acabou morrendo. Aliás, eu adorei aquela cena que ela dá uns pega no Kirk e tenta esfaquear ele pelas costas, né? Meu, Kirk não tem como, né? Os caras, quando tem a oportunidade de colocar na época ele com alguém, colocam, né?
E ela é fantástica. Assim, a comparação que você fez dela com a Arlequina realmente faz sentido. Mesmo porque vamos lembrar que a Arlequina vai aparecendo nos anos 90, né? Sim. Tudo bem, realmente tá muito boa. E o Garf odeia, ama ela, né? Ele odeia e ama. Ele tem ciúme dela, né? É muito Sim, louco. então ele tem ciúme dela por causa dela com o Kirk, mas ele manda ela pro Kirk. Aí ele mata ela. Mas isso é pra retratar que todo mundo ali era insano. Não, lógico. Não, Todo mundo ali é não tem insano. como julgar Mas aquilo. de qualquer maneira, eles Tinha um descobrem, cara que né? não era insano Não, lá. eles descobrem na cela o governador Corey preso, certo? Que era o Era ator. o K.E. Luke. O K.E. Luke é famoso, viu? Tá? Não sei se vocês lembram de uma série antiga chamada Kung Fu, com o David Carradine. David tá? Carradine. Carradine, eu acho. Não é? É Carradine? Não me pergunta. Daime. É Carradine. Carradine. Você não sabe falar o David Carradine, pô. Olha, eu assisti Kung Fu, mas minha lembrança não é assim dessas. E o David Carradine tinha o Mestre Paw. Mestre Pó. E o Mestre Paw, que falava, gafanhoto... Não foi esse que falou tire a pedra da minha mão, né? Não foi. Mas o Mestre Paul que dava muitos conselhos pra ele. Então ele era um cara muito top Era na um série, bom tá? ator. Então é o K.E. Luke. Certo. Quem, Luke? K-Luke. E aí, então, né, o Só tinha o cara Garf- famoso aí, você Sim, percebeu? então, Olha os caras que são coadjuvantes, pô. o Garf, ele queria assumir o comando da Enterprise, porque ele era megalomaníaco, certo? Só que para conseguir ir para a Enterprise, ele tinha que saber a senha, porque quando ele liga, o Scott fala rainha, rainha, nível 3, e ele fala... não tô falando de xadrez. Não temos tempo pra isso, Scott. Siga as minhas ordens. Eu estou seguindo, capitão. Rainha, rainha, nível E 3. o que vai acontecer no futuro vai ser isso, tá? Porque com as inteligências artificiais, com a holografia, com a modulação de voz, cara, ou você cria com o teu primeiro oficial senhas específicas e humano para humano nível 1, ou você tá ferrado, cara. A nave vai ser tomada a qualquer instante por qualquer espécie. Então, sempre que a gente conversar sobre StarCom, eu tenho que Temos falar que antes falar humano, rainha, humano, rainha, nível 1. nível 3 pra você. Se você, Cara, porque não vai se ter você opção. E, ó, entender. para pra pensar, inteligente pra caramba. Nós estamos em 1969, o cara já tinha pensado dessa forma. Bem inteligente, super inteligente. Agora, o que tava apagado, hein? A gente tá na metade da terceira temporada, o Kirk não tá dando a melhor interpretação Não dele. tá, parece que ele tava cansado, com sono, doente, Vai eu não ver, sei. não sei. Mas é mais um episódio, não é o primeiro, tá? Mas é mais um episódio que o Kirk tem que lutar contra o Kirk, né? Exatamente. O Shatner adorava dar porrada nele mesmo, né? Mas era engraçado, porque você já até conhecia o dublê, né? Você sabe quem é o dublê. Ah, não, né? Nas cenas a gente consegue Dá pra ver o dublê ver bem. como é que é a coisa. Mas eu acho interessante eu nunca concordei com a lógica do Spock. Não, naquela lógica do Spock A foi lógica muito do sacana. Spock eu já sei o que eu vou fazer. Deixa ele sair na porrada. Vocês vão brigar, o vencedor é o outro. Não, mas assim, não. Inicialmente ele falou, um de vocês está se esforçando muito para manter essa forma, uma hora você vai ter que parar. Aí tudo bem. Mas deixar os dois brigarem, amigo, você tá com o phaser na mão, você faz uma coisa chamada tonteio, Tonteio, dá no tiro nos dois. dum, Vê qual desmorfa, já descobriu. exato, é muito fácil. Ele nem precisa dar tonteio. Pô! Mas não tinha graça, não tinha graça. Não tinha graça. Não tinha graça. Não tinha Foi graça. legal, a luta foi legal. O Kirk tem que trabalhar um pouco, ele estava trabalhando um pouco nesse episódio. Mas tem uma hora que eu me perco. Sabe aquela hora que tá os dois, um de um lado, outro do outro? Eu começo a me perder quem que é o Kirk e quem que é o Garf desarma. Proposital, né? Eles não, cortam a câmera para de corta mostrar. aqui, corta ali, porque no começo a gente sabe, Sim. no comecinho aí Aí eles o corte começam de câmera já é proposital. Eles começam a fazer com que a gente não saiba como tá aqui, ali, é legal. Essa é a primeira vez que a gente vê o Spock dar uma dupla pinça vulcana, né? E aliás, já falando nisso, desde o episódio A Jornada de Babel, que a gente não via, no mesmo episódio, andorianos, Sim. telaritas, humanos, Eles usaram toda a vulcanos, turma que orianos, tal. apareceu naquele episódio lá, todas as roupas, né? Na verdade, só 3 vezes a gente viu as 4 raças fundadoras da Federação na série clássica junto. Nesse episódio e nas luzes de Zetar com a galera morta. Você lembra? A galera tudo morta? É só nesses 3 que a gente vai ter as 3 grandes raças. E, é claro, não tô contando Romulanos e Klingons, né? Que seriam as outras 2 grandes raças que nesse episódio eles não estariam. Mas eu gosto.
Você não acha ele tão bom, né? Eu não acho tão bom, porque ele é arrastadinho e tal, mas veja, depois de eu ter assistido Lower Decks, obrigado aqui a comentar o episódio 3, depois que eu assisti, graças a Deus eu assisti Lower Decks primeiro, me arrependi mortalmente de ter perdido meu tempo na vida com aquela porcaria, aí eu falei, pô, agora eu vou assistir uma série clássica, então já recompensa, entendeu? É que assim, a gente tá tentando, né, falar dos Orianos, esse episódio é o primeiro que a gente vai ter em tela uma Oriana de verdade, que não é uma... Por isso uma que a gente tá alucinação. falando dele. Até aí a gente já fez o The Cage, já fez o The Menagerie, certo? Tudo bem? A gente já fez os dois. E já fizemos a série E animada fizemos dos Piratas de Orion. Orion. E o próximo, para fechar a nossa brincadeira de Oriano, será The Bounty da Enterprise, né? Que nós vamos Série ter Enterprise Orianos. sempre é bom também. E antes deles terem ressurgidos aí na Era Kurtzman, é isso que a gente tinha de Orianos. Então a gente tá fazendo esses episódios aí com Orianos. Todos os Orianos que apareceram Certo. a gente cobriu. Mas é E isso. pessoal, olha, eu espero que todos vocês, né, que são os nossos Os sócios, associados, obviamente. né, do clube, tenham recebido a nossa revista, tá? Nossa revista, ela passou por alguns atrasos, primeiro porque o correio deu uma parada aí de uns bons 30, 40 dias, tá? Então, esse atraso, a revista estava pronta. Boa parte por causa do correio, tá bom? E aí a gente segurou um pouco também para falar, agora vamos mandar para todo mundo. Então, teoricamente, isso já deve ter chegado na sua casa. O próximo número, que é o número 40, já está no forno, quase prontinho. Só falta fazer o meu editorial e a gente já também já vai imprimir e mandar para você, tá bom? Aliás, para os fãs do Rei, no 40 que teremos uma surpresa para os fãs do Rei do Rock. Falo isso. Olha, no número 41, que é o último 41. último diário de bordo deste ano, cara, se não perca, tem uma conexão, literalmente a coluna Conexão, que foi criada pelo Roosevelt Garcia, e ele faz uma conexão das aparições do querido rei Elvis Presley, tá? Pesquisa da Suzana. Pesquisa da Suzana. Alexandria, e ficou uma matéria linda. Eu lembro, quando a gente estava na comemoração para o lançamento do Almanac das Memórias Afetivas, a Suzana tá falando que ela tava num poço Elvis Presley na vida dela. Muito legal. Eu só fiz o vídeo. Agora, qual foi a Mas convenção agora recente que nós trouxemos um cover do Elvis numa Foi convenção? na Fênix. Foi na Fênix, né? A Fênix foi legal. Fênix. Fechamos com o Elvis Presley. Vocês gostam do Elvis? E o Roosevelt está, no momento, fazendo um episódio especial aqui pro programa, tudo com Elvis Presley, em homenagem a essa matéria da Diário de Bordo. Então, a verdade é que, para você vivenciar toda a experiência Nova Frota, você tem que assistir o canal, você tem que ir nas nossas convenções e você tem que ser sócio assinando para você ter tudo que está acontecendo ao mesmo tempo aqui na loucura. Exatamente. Né? E não fique bravo pelo atraso, tá? É raro a gente atrasar. Esses últimos anos foi muito raro. A não ser quando o Correio estava em greve, tirando isso, a gente realmente está com uma produção bem legal do Diário de Bordo. E fiquem ligados, gente, estamos trabalhando para tentar fazer uma convenção pocket no final de janeiro. Se tudo der certo, vocês vão saber. Também acho que sai, mas eu não sei se no ponto que esse vídeo saiu já anunciamos ou não a convenção, entendeu? Certo. Então, tá aí. Se tiver, vai lá com a gente. Lugares extremamente limitados. Extremamente limitados mesmo. Vamos fazer uma Extremamente convenção bem interessante para você. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Você falou do que eu você gosto, cortou. Eu gosto de uma frase assim que ela chega lá e dá um... Chega no Kirk, faz uns negócios lá e fala... Ó, ele fala pro Garth, ele gosta de mim. Eu tô te irritando, não muito. O que tava meio paradão nesse episódio, né? Vai.